Aí, professor Mairovich, queria te ouvir a importância desse julgamento, o que significa essa interrupção, né? Isso aí está se arrastando desde 2015. Será que precisava interromper neste momento? Bom, rapidamente precisava, porque dada a besteira final que o Toffoli disse quando pediu vista, é sinal que ele não conhece o assunto, então ele precisa se preparar. Foi prudente esse pedido de vista dele. Posto isto, é importante, Fabiola, o seguinte: esse julgamento começou de um jeito e tomou uma outra cara, felizmente, diga-se. E nós já temos e podemos separar duas etapas. Uma etapa já decidida, que já formou maioria, qual seja aquela que diz respeito à quantidade para se ter um critério objetivo, porque o que se existe até agora é um critério subjetivo, a cabeça de cada um, do delegado, do promotor, do juiz. Então, se tem um critério objetivo, com base na quantidade, para se distinguir o traficante do usuário. Agora, resta saber, essa quantidade é para quê? O Supremo coloca sempre, uma vez que com o voto do relator Gilmar Mendes, o que ele propôs? Ele propôs uma descriminalização para todas as drogas. O que o presidente do Supremo, o Barroso, fez é de limitar isso à erva canábica, à maconha. E por quê? Porque o recurso extraordinário diz respeito a um caso de erva canábica. Então, o que o Supremo já tem entendimento se fixar um critério objetivo? Qual critério é esse? A posse para uso lúdico, recreativo, e o Supremo está variando entre 25 e 60 gramas. Vai se estabelecer isso. E o que diz a literatura? A literatura a respeito diz que, só para você ter ideia, Fabiola, que para se fazer um cigarrinho de maconha, um cigarro de maconha, há necessidade de 3 gramas. Então, o Supremo está variando escolher entre 25 e 60. 60 dá 20 cigarros, 25 gramas, 7 cigarros. Então está nisso. Mas o que se fixou? Se fixou um critério objetivo, porque o subjetivo estava enchendo cadeias. Então, como lembrou o ministro, presidente, aquele pobre, negro e etc., já se tinha uma presunção de que ele não podia ter 2, 3, 4 cigarros de maconha, que ele era um traficante. E se condenava por tráfico. Então, o Supremo já tem essa posição, esse julgamento já valeu e valeu muito para esse tipo de distinção. Agora, o outro ponto do julgamento, são 2 pontos. O outro ponto diz respeito especificamente, e por isso não tem nenhum cabimento à chiadeira do Poder Legislativo, de deputados e senadores, diz o quê? Diz sobre a constitucionalidade do artigo 28 dessa lei, que criminaliza, atenção, criminaliza a posse, o porte sem autorização administrativa, de droga para uso pessoal, lúdico, recreativo. E aí, o que a gente está assistindo, Fabiola? Está assistindo o quê? A presença no Supremo de 2 posições. A primeira, uma posição proibicionista, retrógrada, que defende um proibicionismo burro, que nunca deu certo no mundo, e não enxerga, atenção, não enxerga que a questão de drogas é uma questão de saúde pública, não é uma questão
criminal. Aqueles que têm uma outra posição, que são os progressistas, eles entendem, evidentemente, que esse artigo 28 é inconstitucional por violar a liberdade pessoal, a intimidade com relação à erva canábica, ao uso lúdico recreativo. Então, nós temos essas duas posições e, com relação a isso, nós temos aí um 5-3. E temos votos espantosos, como, por exemplo, o do ministro Cássio ontem, que fala, que disse que estava lá no seu voto dele em absoluta conformidade com a família brasileira. E cita livros, obras e trabalhos de obscurantistas, daqueles que defendem a doutrina da guerra às drogas, que não deu certo, o proibicionismo daqueles que querem a cadeia, a volta à cadeia, até tem um projeto no Congresso sobre isso, a volta à cadeia, a punição, o registro permanente da reincidência. Então, o usuário vai conseguir um trabalho? Não, porque ele é reincidente. Então, vem lá, o carimbo é maconheiro. Isso tudo é obscurantismo. E o Supremo aí vai dar uma boa resposta ao analisar o artigo 28 e, dentro da competência dele, de dizer da constitucionalidade ou não, dizer, evidentemente, que esse artigo é inconstitucional, ou seja, vai, com isso, como consequência, descriminalizar e vai admitir a posse de pequena quantidade e, mais do que isso, tomando um exemplo, um bom exemplo de outros países, vai admitir, para evitar a ligação do usuário com o traficante, que cada um tenha à sua disposição, nas suas casas, nas suas residências, até 6 pés. Isso pode ser em vasinho, é simples de plantagem, de ver o que acontece na Holanda, de pés de maconha, atenção, fêmea. Fêmea por quê, Fabíola? Porque a fêmea é a que sempre mexe com a cabeça da gente, a cabeça das pessoas, está aí sempre a mulher. É só a maconha fêmea e não a maconha macha. Atenção, estou usando a concordância de língua portuguesa. Fêmea e macha. A maconha macha não tem a quantidade de tetrahidrocannabinol necessária a provocar aquilo que a maconha fêmea, ou seja, mexer com a cabeça, com os sentidos, provoca. Ô, professor, você está falando isso, o pessoal já está falando aqui, ó, o Mairovich está entendendo, ele estudou a respeito, é isso. Olha, Cara, eu fui observador das Nações Unidas para as questões das e é drogas, verdade, isso. e no governo Fernando Henrique Cardoso implantei, fui o primeiro secretário nacional, e sempre com essa distinção. Ou Aliás, seja, Aliás, queria só ou saber uma seja, coisa, professor Maior. O senhor é a favor da legalização? Porque é tão curioso. Ontem, o próprio ministro Barroso falou isso, como ouvimos aí no vídeo, né? Ele falou assim: olha, não estamos debatendo a legalização das drogas, mas esse é um debate importante no Brasil nesse momento. Mas não é isso que está em jogo. Assim, e essa é uma questão. Será que o Brasil hoje está preparado a debater a legalização das drogas? O senhor defende isso? Porque até citou o Fernando Henrique Cardoso, ele defende isso, né? Parte disso, é uma coisa mais ampla, mais aberta. Tem aquele documentário muito bom, inclusive, falando disso. Fa- O senhor defende, Fabiola, não? Fabiola, hoje o professor Miguel Reale Júnior me mandou um e-mail, porque, quando secretário nacional, eu nomeei o professor Miguel Reale Júnior numa comissão para elaborar um projeto de lei que separava, tirava essa questão do usuário no mundo criminal. Isso incomoda todos os juristas, incomoda muito. Então, para ele presidir. E aí ele pega e escreve: olha, isso foi uma frustração nossa, nós não conseguimos. De fato, foi uma frustração. Sabe por quê?
porque o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, não aceitou. Ele só se tornou um progressista depois de deixar a presidência. E o Lula, vamos lembrar o Lula, com o qual eu encontrei em Nova York fazendo uma campanha na porta da ONU contra as convenções e para o liberar geral, a legalização. Ele escreveu um manifesto, subscreveu, eu tenho isso comigo, junto com 2 outros brasileiros, pela legalização de todas as drogas. E o que ele fez como presidente? Ele apenas despenalizou, tirou a pena de prisão. De quem? Daquele que faz uso recreativo pessoal das drogas. Quer dizer, o que o Fernando Henrique Cardoso pretendia como presidente não cumpriu, e o que o Lula disse que ia fazer não fez. Você é a favor da legalização, então, Mairovitch? Eu acho que isso são etapas, não se pode partir numa etapa de um liberou geral. O mundo atravessa etapas. A Suíça fez os ambientes abertos, depois passou para os ambientes fechados. Temos as narcossalas, as salas seguras de uso. É todo um encaminhamento. Não se pode, de repente, falar, ó, liberou geral e pronto. Há necessidade de um encaminhamento de etapas e verificações. Para se ter ideia, Portugal hoje reexamina, que tem a melhor legislação, reexamina hoje se as políticas progressistas, mais humanistas, se estão dando um resultado. E o que ela colhe, o que Portugal colhe? Colhe o quê? Colhe um bom resultado. Ou seja, as pessoas se conscientizaram que droga faz mal à saúde, mas que as pessoas têm liberdade para o uso, mas uma liberdade, como se limita o cigarro a ambientes abertos, também há necessidade de limitações, de sanções administrativas. Por isso é que o Supremo também anda bem, ao colocar essas penas que estão no artigo 28, que são penas restritivas e não privativas de liberdade, se transformarem em penas administrativas. Pena administrativa é estacionar em local proibido, em fila dupla, por exemplo, portar ilegalmente a droga em quantidade desnecessária. Então, nós estamos numa evolução. Agora, o que chama atenção e que mostra o atraso é a posição do André Mendonça, em que mistura no Estado laico seus conceitos religiosos, é uma posição retrógrada de um Cássio com K, já falei de novo Cássio com K, E o Zanin mas também, né, nesse caso. e Professor, também é, o que surpreende foi o Zanin, né, isso, que vai para o Professor, Supremo e faz isso.